Aqui nós vamos ver um exemplo de como lidar com as resistências, né? Que foi uma das dúvidas que vocês tiveram. É o atendimento de uma adolescente. E essa adolescente, ela procura o Paul, a Sophie, depois de sofrer um acidente. Na verdade, ela chega e ela diz ao telefone que não é terapia que ela está buscando, é uma avaliação. E vocês se lembram que para que uma análise possa acontecer, isso depende do desejo, né, da pessoa que está sendo atendida. Então, esse exemplo vai ajudar a gente a pensar esses dois desafios, né? É possível conduzir os atendimentos se o desejo da pessoa não é a análise? E diante das resistências dela, dos conteúdos que são trazidos, como que ele lida? Então, aqui está ela sentada no consultório e o Paul vai começar o diálogo. Olha, Sophie, no telefone eu não te falei que eu sofri um acidente? Você comentou. Eles falaram que eu preciso da opinião de um psicólogo. É que a companhia de seguro do carro que bateu em mim não acredita muito que foi um acidente. É por isso que eu estou aqui. Eu preciso de uma avaliação. Eu não preciso de... Aí faz um silêncio. O Paul diz, terapia? Então ele percebe que ela não está querendo nem falar a palavra terapia, né? Deixa eu ver se eu entendi. Você está pedindo uma indenização para a companhia de seguro? Eles me chamaram para falar com uma mulher da empresa. Mas a mulher só fazia pergunta cretina, não dava para responder aquilo. A Sophie então já está com uma irritação em relação às perguntas da empresa, né? Como que foi o acidente? Não sei, não consigo lembrar de nada do que aconteceu. Aqui a gente vê um exemplo, né, de quando a memória ela não está presente. A Sophie, ela está com os braços engessados, ela sofreu um acidente, ela estava de bicicleta, mas ela não consegue lembrar, ela não tem a memória. Como que nós, em uma terapia, vamos lidar com essa questão do paciente que não tem uma memória do que aconteceu? Paul pergunta, nada? E ela diz, eu estava de bicicleta, um carro atravessou na minha frente e bateu em mim. Alguém viu o que aconteceu? Alguém te contou como foi? Falaram que eu estava andando no meio da rua, andando na bicicleta no meio da marginal. Então aqui o Paul, ele foi por um outro caminho, que é perguntar o que outras pessoas disseram, né? Percebendo que para Sophie, ela trouxe que ela não tem memória de como foi. Sophie, você quer falar de você? Não estou afim. Então ela deixa claro, né, que ela não quer terapia, que ela não quer fala dela, que ela só tá lá por causa da companhia de seguro, que ela só tá lá porque ela quer uma avaliação para indenização. Ficam em silêncio. Eu sou a Sophie. No fim, ela acaba, né, puxando um assunto do silêncio, que é uma das coisas também da gente trabalhar. Às vezes o silêncio, ele incomoda a gente, né? Então a gente fica cobrindo esse silêncio com perguntas, com comentários, com explicações. Mas muitas vezes, para os conteúdos emergirem, mesmo que com as resistências que acompanham, é preciso que a gente sustente o silêncio, né? Que o paciente perceba que aquele é o espaço para ele preencher com o que ele tem a trazer. Aí a Sophie, ela se descreve de uma forma bem, né, perfil, assim, ela fala, eu sou Sophie, tenho 15 anos, sou ginasta desde criança, eu fui campeã brasileira aos 12, sul-americana aos 14, é isso. Então ela vai dar um perfil como ginasta, né? Me fala um pouco da sua rotina. Além do esporte, como que é a sua vida? Normal, não é um desenho animado. Outra coisa interessante na psicanálise é que a gente busca também ouvir o que a pessoa nega. Então aqui a Sophie, ela escolhe também, né? O paciente escolhe o que ele vai trazer. Então ela escolhe dizer o que a vida dela não é. E aqui ela está dizendo que não é um desenho animado. Como assim? Com pessoas sorrindo, cantando, com passarinhos, né? Vocês percebem o quanto ela está resistente. Quando ela vai falar de si, ela fala uma descrição assim,
bem superficial no sentido de um perfil profissional. Ela não está falando dela intimamente, ela não está trazendo conteúdos pessoais. E quando ele pergunta sobre algo mais pessoal, ela fala do desenho animado. Então o Paul diz: você gostaria que fosse assim? Né? Como ela trouxe os passarinhos, o canto, o desenho animado, ela diz: nós não vamos falar da avaliação? Então a gente percebe que o Paul tenta avançar para trazer conteúdos pessoais e ela barra, né? Eu preciso que me conte de você. Para quê? Fazer avaliação não é o seu trabalho? É uma adolescente ríspida, né? Ela disse a que veio e tá lá. Sophie, o meu trabalho não é uma avaliação física. Não dá para medir sua pressão e dizer que psicologicamente está tudo bem com você. Então, o Paul, ele está agindo como a gente aprendeu nas aulas sobre os primeiros atendimentos, de que o paciente ele tem direito a explicações sobre como os atendimentos ocorrem. A gente pode esclarecer para eles como são os atendimentos, pode esclarecer que a gente trabalha com as palavras, com os conteúdos que são trazidos pela pessoa, que a gente não tem uma técnica para saber o que está acontecendo com a pessoa sem que ela nos conte. Que tudo que a gente fizer vai partir do que ela nos trouxer. Por isso que é importante que ela fale o que vem aos pensamentos, né? Que ela coloque em palavras o que está acontecendo, o que ela está sentindo, o que ela está sofrendo. Então faz parte dos atendimentos que a gente explique para ela. A Sophie fala: que pena, melhor eu ir para casa então. Tá aí, né? Um belo exemplo de resistência. Ela não quer responder perguntas. Ela quer que ele faça alguma medida rápida, prática e objetiva para avaliá-la. O Paul diz: que perguntas a advogada da empresa te fez? Mais uma vez ele está indo pelas bordas, né? Para ver se a Sophie traz mais conteúdos. Sei lá. A gente já viu vários exemplos de resistência, né? O não lembrar é uma resistência, o dizer que não quer falar de si é uma resistência, o dizer que não tá lá para terapia é uma resistência, desviar de conteúdos pessoais é uma resistência, e essas simples respostas, sei lá, não sei, são resistências. Ela te perguntou o que você pensa sobre a morte? Aqui o Paul, ele faz algo que a gente recomenda, né? Às vezes ela estava andando de bicicleta no meio da marginal. Às vezes parece que se a gente pergunta sobre morrer, sobre o desejo de morrer, sobre algum plano de suicídio, a gente estaria invadindo ou mesmo incitando um assunto difícil. Mas para a psicanálise o mais importante é colocar em palavras. Então também quando há a possibilidade de que o paciente pense em morrer, deseje morrer, é importante que a gente fale sobre isso. Ela disse que não. E você pensa? Então ele está trazendo para a análise, para o espaço de análise, que ela possa falar o que ela pensa da morte. Sei lá. Mais uma vez, resistências. Muita gente pensa que com o fim da vida, outras coisas ruins chegariam ao fim. Você pensa nisso? Por que eu me mataria com as eliminatórias chegando? Então, devagarzinho, de alguma forma o Paul está abrindo espaço para que a Sophie se manifeste. E ela fica brava. Outra forma de resistência, então, é ficar brava. Olha, eu não vim aqui fazer terapia. O que eu quero é que você faça essa bosta de avaliação e me diga que eu tô bem, que eu sou saudável, que eu não sou a louca da bicicleta como todo mundo fala. Então aqui ela tá brava, né? Se o terapeuta é um terapeuta despreparado, ele vai pensar: nossa, irritei a paciente. Mas se a gente está sensível às formas como o paciente encontra de se expressar, a gente percebe que aqui ela disse o que ela quer, que é que ele diga que ela esteja bem, e também disse algo que a está preocupando, que a está angustiando, que as pessoas estão pensando sobre ela, ou que ela imagina que as pessoas estão pensando sobre ela, como a louca da bicicleta. Então existe aí, né, essa versão de que ela teria feito algo ao andar de bicicleta, que ela que estaria errada. O Paul fala:
explica, né? Lembrando o quanto é importante a gente explicar. Eu preciso de mais sessões para poder fazer sua avaliação. Preciso te conhecer mais para colocar alguma coisa no papel. E aí a Sophie, agora a resistência em forma de dispersar, mudar de assunto. Já está na hora, não é? Não é às 10 que termina a sessão? Então, em um atendimento, né, nesse exemplo do episódio, a gente viu várias resistências. A gente viu a Sophie contando que ela não lembra, contando que ela não deseja falar de conteúdos pessoais. A gente viu a Sophie mudando de assunto. A gente viu a Sophie respondendo não sei. E a gente também viu a Sophie brava, né? No atendimento seguinte, o Paul, para abrir esse espaço, ele formula uma avaliação com os elementos que ele conseguiu reunir. Ela tem 15 anos, é ginasta, me procurou após o seu acidente. O que me parece na primeira sessão é que ela é muito sensível e madura para a sua idade, esperta e inteligente, muito atenta aos detalhes e muito independente. Eu recortei algumas cenas, né, do episódio, mas nada do que o Paul escreveu aqui não é baseado no que ela trouxe. Então, o que o Paul está mostrando com a atitude dele? Que ele está muito atento a cada palavra que ela traz, que ele está muito atento a ela. Ela pergunta, você acha mesmo tudo isso que escreveu de mim? E o Paul responde, cada palavra. Então, vocês percebem que com esse movimento do Paul, o que ele está fazendo? Começando um vínculo. Demonstrando que com esse vínculo se construindo, aquele vai ser um espaço em que ela vai poder se sentir à vontade para falar sobre ela. Mas ainda são informações gerais, não suficientes para uma avaliação definitiva. E o silêncio. Mais uma vez, o silêncio é importante, né? Ele que quebra o silêncio dizendo assim, sabe, hoje de manhã eu tentei escovar os dentes como você, sem usar os dedos, mas eu não consegui. Por que você tentou fazer isso? Para ver como você se sente. Olha essa estratégia, né? A Sophie está com os braços engessados, como será que é para ela escovar o dente? Então ele diz algo que mostra o quanto ele se importa com como ela se sente, o quanto ele está buscando conhecer como ela se sente, o quanto ele se interessa pelo momento que ela está vivendo. E nesse momento as barreiras dão uma baixada e a Sophie fala, eu não tenho para onde ir. E aí, com as resistências baixando, ela conta mais. Ela fala, eu não consigo lembrar do dia do acidente, mas eu lembro que um pouco depois da batida, o mundo inteiro ficou sem som, até a ambulância. Tudo ficou quieto, sabe? Eu queria saber como era a sensação de estar dentro da ambulância. Sempre que ela passa, eu estou do lado de fora. Eu não queria que eles chamassem meus pais. Eu queria aquele tempo só para mim. Queria ficar sozinha. A única coisa que passava na minha cabeça era: os 2 braços, Sophie? Por que os 2 braços? Então a gente percebe o quanto ela passou a sentir confiança nesse espaço e colocou em palavras os conteúdos que ela tinha, tanto os conteúdos que ela estava consciente, quanto ela vai abrindo espaço para como emocionalmente esse momento foi forte para ela, né? E aí a gente percebe um dos primeiros objetivos. No texto início do tratamento, Freud diz, o primeiro objetivo dos atendimentos é que uma relação comece. E a gente percebe a relação começando, né? E aí ela pergunta, eu posso sentar na sua cadeira? O Paul diz, claro, né? Ele se colocou no lugar dela tentando escovar o dente, agora é ela se colocando no lugar dele. Sente-se, como você está? Parece cansado. Estou ok. Talvez você precise de um cochilo. Talvez. Então ela está trazendo, né, a questão de como é estar no lugar de terapeuta. Aí ela faz aquela pergunta bem terapêutica, né? Como você se sente sobre isso? Nesse movimento de pedir para sentar na poltrona e tal, a gente percebe que ela viu como a terapia é um espaço de contar como se sente.
que as pessoas fazem na terapia? Ficam sentadas, resmungando e choramingando sobre os problemas? Eu nunca faria isso, de jeito nenhum. E por que você não me conta sobre um lugar em que você se sente segura? Né? Ele vai buscando abrir espaço, abrir brechas para que os conteúdos emocionais da Sophie possam emergir. E nesse momento ela chora. Então a gente percebe como foi que o Paul foi lidando com as resistências. Esse exemplo foi para a gente pensar como as resistências emergem e como trabalhar com elas. Claro que não são regras, né? É um caso único, a gente nunca vai poder usar as mesmas formas, mas é um exemplo. E o próximo exemplo que eu vou trazer é um exemplo bem diferente. Né? Aqui o Paul tentou se aproximar da forma mais afetiva, se colocar no lugar, permitir que ela se colocasse no lugar de terapeuta. Né? Foi algo bem aberto e afetuoso. O próximo exemplo vai ser um pouquinho diferente, certo? Vamos lá. Deixa eu terminar aqui a gravação. Tô aprendendo como é que faz.